Bom dia. Como está Vossa Senhoria? Bom dia, Bem? Jota. Bem, bom dia. Deixa eu colocar aqui a minha listinha de chamadas. Fatídica listinha de chamadas. Estão vendo a listinha aí, pessoal? Peraí, deixa eu pôr. Sim. Aí, turma de vocês, hoje é dia 26. Vou fazer uma chamadinha e vocês vão respondendo aí presentes, tá? Vamos começando lá. Amanda? Eu aqui. André? Arthur? É que eu fiz um... Coloquei um dia errado aqui. 26, certo. Arthur? Beatriz Sabino? Beatriz Xavier? Kaique? Presente, Jota. Ok. Kaique? Caroline? Ô, Jota, foi a Oi, Beatriz Jota, que tô falou. aqui, Beatriz Virgínia. Peraí. Beatriz Virgínia. E alguém estava falando o quê mesmo? Beatriz Virgínia, Brenda, Kaique. Caroline? Celina? Gabriela? Petraroia? Pro, Oi? você me pulou, eu acho, Evelyn. Eu não pulei, não. Mas agora foi. Deve ter travado o áudio. Isso. Gabriela. É, às vezes dá uma travada. Gabriela? Petraroia? Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovanni Souza? Guilherme Oliveira? Carrenho? Guilherme Oliveira da Hora? Gustavo Fernando? Gustavo Mateus? Tô aqui, Jota. Heloísa? Tô aqui. Gabriel? Henrique Silva? Igor? Eu. Igor. Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Ferreira? Isabela Ferreira? Tá no chat. Israel? Tá no chat, Israel? Não, Isabela Ferreira. Ah, tá. Jackson? Jéssica? João Pedro Carvalho? João Pedro Carvalho? É, presente. João Victor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Borges? Laura? Aqui. Leonardo? Letícia Camarinho? Letícia Nascimento? Aqui. Lívia? Eu. Luan? Eu, Jota. Matheus Volski? Maurício? Milena? Augusto? Eu. De Paula? Neiva? Paulo? Eu.
Pedro Lopes. Rafaela. Raíssa. Sofia. Aqui. Stephanie. Tiago. Thomas. Jota. Oi. Pedro de Paula tá no chat. Vinícius Lopes. Victor Alexandre. Vitor de Brito. Muito bem. Ô, professor, Oi. a Caroline Lima, ela falou que você tá sem som pra ela, mas ela tá na chamada. Caroline Júlia Vitória e Letícia Camarinho. Caroline, Gente, Jota, tô aqui. Júlia Vitória. Oi. Deixa eu marcar aqui. Era um pouquinho. Oi, Jota, é a Carol. É que meu celular tava... Não sei o que aconteceu aqui, deu um bug e eu não tava ouvindo nada. E eu não conseguia responder, mas eu tô aqui. Eu imagino. Letícia Camarinho também, né? Tô aqui. Ok. Esses celulares aí ficam caindo a chamada, né? Deixa eu voltar lá, ver aqui meu chat. Arthur está entrando aí, deixa eu ver. Isabela Ferreira, tá? Pedro de Paula. Deixa eu voltar lá. Bom dia, Arthur. Bom dia. Pessoal, assunto novo hoje. Eu vou aqui... Deixa eu ver se estou gravando esse negócio. Ah, tô. Vou colocar a apostila para vocês. Ver se dá para ver a nossa apostila. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Sim. Então tá aí, reações orgânicas. Os examinadores de Enem e dos principais vestibulares, eles adoram colocar questões de química que envolvem reações orgânicas. E por que eles fazem isso? Porque os caras são da pá virada. Eles sabem que esse conteúdo aqui envolve um certo esforço aí para que vocês, né, acabem dominando essas principais reações orgânicas. Não é uma coisa fácil de memorizar, não é uma coisa fácil de você chegar e vamos dizer assim, ter uma certa afinidade, não é intuitivo, né? Infelizmente, isso vai envolver um pouquinho de memorização, né? De decoreba mesmo, né? Não adianta. Vai acontecer esse tipo de coisa. Vocês sabem que no Enem, por exemplo, se tornou um exame aí conteudista, e como esse conteúdo que eu estou apresentando aqui para vocês é um negócio muito específico, vocês vão ter que apelar aí para a memória, né, para poder tirar do caminho isso aqui que sempre vai cair, né, sempre caem nas provas do Enem de 2 a 3 questões a respeito desse assunto e nos principais vestibulares a mesma coisa. Então, ponto de partida para reações orgânicas. Está aí na página 29, a vitamina C, né? Ele está falando do ácido ascórbico, né? Que você encontra aí nas frutas cítricas, né? Presente aí no nosso dia a dia. Também está disponível aí para vocês comprarem comprimido, tal, e tem uma ação antioxidante, né? No nosso organismo, dentro do nosso metabolismo. Com relação aí ao favorecimento, né? Para a indústria alimentícia, ele pergunta aqui, né? A oxidação do ácido ascórbico, representada pela equação ao lado, confere a ele a propriedade de ser um ótimo antioxidante. Como essa característica pode favorecer a indústria alimentícia? Pessoal, os alimentos, né, contêm substâncias que podem oxidar na presença do ar, ou seja, sofrerem reações químicas com o oxigênio do ar e com isso comprometer a sua qualidade, né? Eles vão acabar, né, se degradando dentro dessa oxidação. Muitas vezes a oxidação causa a mudança da coloração, né? Causa a mudança do odor, do sabor. Então, interfere dentro da qualidade, né, dos alimentos,
Então, a indústria alimentícia tem um interesse muito grande em utilizar agentes ou antioxidantes para evitar, né, a alteração da qualidade desses alimentos. Aqui no segundo item, ele pergunta, quais são as funções orgânicas envolvidas nessa transformação? Então, está mostrando a equação aqui do nosso ácido ascórbico, e o ácido ascórbico, ele tem aqui, ó, hidroxilas, como vocês podem ver, que são grupos que estão presentes aqui na nossa molécula, que tem a possibilidade de fazer o quê? Tem a possibilidade de liberar, né, íons H+, dessas hidroxilas. E essa liberação de íons H+, né, acontece aqui, então, a formação desse outro composto. Reparem, então, que eu tive duas hidroxilas que perderam H+. Liberando, então, aqui, ó, 2H+. Houve um processo, então, aqui de oxidação do ácido ascórbico. Ele, então, teve um número de oxidação mudando, ele liberou 2 elétrons nesse processo. E esses 2 elétrons que foram liberados no processo, eles vão entrar com o oxigênio. O oxigênio é que vai reduzir, né? O oxigênio vai receber esses 2 elétrons. Então, o ácido ascórbico, preferencialmente, vai sofrer oxidação no lugar das substâncias que compõem o nosso alimento. Então, ele vai servir como uma substância de sacrifício, ele é que vai ser oxidado, formando um outro composto, né? O oxigênio do ar sendo reduzido, se convertendo aí em água, né? Na composição H+, os elétrons e o oxigênio, vai ter uma redução dele formando água, e aí você preserva lá o seu alimento. Então, as funções orgânicas envolvidas nessa transformação, eu tenho aqui a presença no nosso ácido ascórbico, né? Ele tem aqui um éster, ele tem aqui as funções álcool, né? Tá aqui OH, também tem OH desse outro lado, OH desse outro, e na sua oxidação eu tenho a formação aqui de cetonas, né? Deixa eu tirar aqui, apagar e descer aqui um pouquinho depois do nosso início, nosso ponto de partida. Então, objetivos da unidade, nós vamos aprender aí as principais reações orgânicas que são feitas, né, nos nossos laboratórios, nas nossas indústrias, né, e que você, então, com as reações orgânicas, você conseguiu, primeiro, imitar o que é feito na natureza, né, e depois você gerar compostos que não existem na natureza. Mas como os compostos orgânicos são muito versáteis, né, a grande quantidade de moléculas que você pode obter, então, a partir do domínio das reações orgânicas, né, dentro da química orgânica, permitiu, né, a produção aí de uma infinidade de substâncias e materiais que fazem parte aí do nosso dia a dia. Outra coisa, né, vamos aí entender que tipos de reações orgânicas nós temos, né? Como é que é o padrão dessas reações? Como que elas seguem um mecanismo padrão, né? Todas elas seguem esse mecanismo padrão. Que reações seriam essas? Reações de adição, eu estou adicionando alguma coisa na molécula. Reações de eliminação, alguma coisa está saindo da molécula. Reações de substituição, estou substituindo algum grupo, né, ligante dessa molécula. E reações de oxirredução, reações que envolvem, né, a transferência de elétrons e a oxidação de uma espécie junto da redução da outra espécie. Então, dentro das nossas reações orgânicas, a primeira que nós veremos aqui serão as reações, né, de adição. E nessas reações de adição, que nós vamos estudar, tem alguns tipos de reações nesse sentido que tem uma reação importante, que é a adição, por exemplo, do hidrogênio, a hidrogenação. Vamos ver aqui, então, como é que são essas reações de adição. O que acontece numa reação de adição, pessoal? Você precisa ter na sua molécula, para que isso ocorra, um sítio ativo. Você precisa ter um sítio, um local na sua molécula que propicie a entrada de uma outra espécie química. Que sítio ativo vai ser esse? Vai ser a dupla ou tripla ligação.
é ali que vai acontecer a adição de uma outra espécie química. Como que isso ocorre, então? Se nós lembrarmos lá do começo do ano, quando nós estudamos lá as ligações sigma, ligação pi, e nós entendemos lá que as ligações químicas são a interposição de orbitais onde tem elétrons, e vimos que a ligação sigma acontece quando eu tenho orbitais s interagindo de frente, né? E a ligação pi acontece quando eu tenho orbitais p que estão de lado. Nessas ligações, eu tenho, vocês se lembram disso, na geometria trigonal plana, tenho a ligação dupla entre dois carbonos. Uma das ligações é sigma, está aqui em pretinho. A outra ligação da dupla é a ligação pi. Nós vimos lá também que a ligação sigma é mais forte, possui energia de ligação maior do que a ligação pi, que são dos orbitais p que estão de lado. A ligação pi, a dupla ligação, ela é fácil de ser rompida, fácil de ser quebrada. Então, se eu pegar aqui uma espécie química que se aproxime e interaja nesta ligação pi, como ela é mais fraca, ela pode ser rompida. E quando ela é rompida, ela abre dois pontos de entrada, onde, quando eu tenho aqui um reagente, por exemplo, AB, que está aqui em vermelhinho, ele vai encontrar esse sítio ativo na ligação dupla. Esta ligação π, ela é fácil de ser rompida, a energia para rompê-la é pequena, então acontece a quebra dessa ligação π e a abertura dessa ligação π para a entrada do meu reagente AB. A ligação AB no meu reagente também é quebrada, o nosso A entra em uma extremidade da ligação π rompida, o meu B entra na outra extremidade da ligação π rompida, formando duas ligações simples. Esse processo, então, de reação de adição, ocorre, né, em moléculas diatômicas simples, como molécula AB, mas também acontece em moléculas mais complexas. Claro que não vai ser esse o nosso propósito, a princípio, né? Lá no ensino médio, mas isso pode acontecer com moléculas mais complexas. Então, gente, o mecanismo aqui está compreendido que eu tenho na adição, vou precisar de um sítio, de um local de entrada, e esse local de entrada eu vou observar que é uma dupla ligação, ou mesmo uma tripla, e na dupla ligação eu vou ter uma ligação π que vai ser rompida, para poder receber, né, a espécie diatômica AB. Posso ir adiante? Sim. Pode sim. Então tá lá. Tem várias reações, né, de adição. As principais que nós veremos agora serão, então, a hidrogenação, que é a entrada de H2, a halogenação, que é a entrada de X2, esse X pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, são os halogênios. Pode ser, então, F2, Cl2, né, BR2 e I2. A hidrohalogenação, na hidrohalogenação eu vou ter entrada de uma molécula HX, que pode ser HF, HCl, HBr, HI. E a hidratação, onde eu teria entrada de uma molécula de água, H2O. Então, vamos ver primeiro aqui a hidrogenação. Na hidrogenação eu vou ter a entrada de hidrogênio, H2, adição de hidrogênio. Nós chamamos essa reação de hidrogenação catalítica, porque ela precisa de um catalisador para acontecer. Ela é muito lenta na temperatura ambiente, nas condições ambientes, né? Então você tem que fazer uma elevação de pressão e temperatura para você deslocar o equilíbrio no sentido de produção aí, de formação do produto.
e utiliza um catalisador para você aumentar a velocidade dessa reação. Normalmente, esses catalisadores são metais, né? Metais de transição, como platina, paládio, né? Níquel, pulverizados. Eles são colocados num leito catalítico, que é uma base, né? E os seus reagentes, né? Gasosos, entra um gasoso e entra outro líquido, né? Que seriam os nossos óleos. Você vai fazer essa hidrogenação catalítica, essa reação acontecer. Isso é feito onde? Feito na produção das margarinas, né? Por exemplo. Então, para você produzir uma margarina, você pega lá um óleo, e esse óleo, um óleo vegetal, óleo de soja, óleo de milho. Oi? Então, você pega um óleo qualquer, faz essa reação de hidrogenação catalítica e obtém uma margarina. Pega um outro óleo qualquer, faz uma hidrogenação catalítica, obtém a gordura vegetal hidrogenada, que é o que é muito utilizado aí na indústria de alimentos para gerar melhores propriedades aí de sabor, de crocância, de maciez para os produtos que são industrializados. Inclusive, a batatinha frita no McDonald's vai ser frita nessa gordura vegetal hidrogenada. Então, como é que isso vai acontecer, né? Eu falei para vocês, a hidrogenação catalítica. Essa reação só acontece em condições de pressão e temperatura elevadas, onde você vai usar também um catalisador metálico e você vai adicionar hidrogênio a óleos vegetais, que são compostos insaturados. Os óleos vegetais têm duplas ligações na sua cadeia carbônica, e são essas duplas ligações que vão permitir a entrada do hidrogênio, a adição do hidrogênio, quando eu quebrar a dupla ligação e gerar 2 pontos de entrada para o nosso hidrogênio. Isso vai acontecer lá na nossa ligação pi. Então vejam aqui como que isso acontece, né? Aqui ele deu um exemplo de gordura vegetal hidrogenada, a margarina não deixa de ser uma gordura vegetal hidrogenada. A hidrogenação catalítica, né, a adição de hidrogênio, vai acontecer aonde, pessoal? Nos alcenos, em primeiro lugar. Alcenos compostos lá que tem dupla ligação. Então, o que vai acontecer? Eu pego aqui um alceno, está aqui o exemplo de um alceno, por ele aqui amarelinho, está lá o nosso alceno. Está lá a dupla ligação dele, bonitinha. Eu venho aqui com uma molécula de H2. Hidrogênio. Lembrando que a molécula de H2 é H ligado ao H. O que vai acontecer, então? Eu vou quebrar a ligação pi da dupla e vou abrir uma entrada e outra entrada. Justamente essas duas entradas, que formarão ligações simples, vai ser um ponto de entrada para um hidrogênio e para o outro hidrogênio. De forma que eu terei aqui, ó, olha lá, a adição de um H e de outro H. Note, então, que o composto que era insaturado ficou saturado. Parti de um alceno e obtive um alcano. Nesse processo, então, eu precisei de pressão, temperatura, que é esse delta, representa a temperatura, e o uso de um catalisador. Consegui fazer a hidrogenação de um alceno. Tudo bem, turma? Sim. Tudo bem. Então, vejam, na hidrogenação, é claro, eu posso ter a situação de encontrar pela frente aí um alcino, né? Quando eu tenho um alcino, e eu vou pintar ele aqui de amarelinho, então vendo esse alcino aqui, ó, ele tem uma tripla ligação entre dois carbonos. Então, eu tenho duas ligações pi e uma sigma. As ligações pi são passíveis de serem rompidas para receber o nosso composto aqui, o nosso reagente que vai ser adicionado. Então, nessa situação, eu tenho aqui o gás hidrogênio, né, HH. Quando eu quebro a primeira ligação pi da tripla, vai entrar um primeiro hidrogênio, esse outro hidrogênio. Quebrei uma ligação pi e formei um alceno. Olha aqui o eteno formado a partir do etílio. Então, entrei aqui com o hidrogênio, um entrou, outro entrou, foram adicionados.
E eu tenho aqui no meu alceno ainda a possibilidade da ruptura da outra ligação π e fazer mais uma adição de hidrogênio. Rompe-se outra, né, a outra ligação π da dupla, mais uma entrada de hidrogênio, nos dois sítios que vão ficar abertos aqui. Agora eu tenho a formação do alcano, o etano. Então, aconteceu isso em etapas. Uma primeira etapa da ligação tripla, eu rompi uma primeira, ficou uma dupla. A segunda etapa, a minha dupla, rompo a ligação π e eu vou formar, então, o alcano com uma ligação simples apenas entre os carbonos. E a entrada aqui de 4 hidrogênios. Essa hidrogenação aconteceu em etapas. Agora, posso ter a situação também de você escrever de maneira geral, né? A hidrogenação total. Ao invés de escrever em etapas, o que você faz? Você coloca de forma direta. Então, a partir do meu alcino, com tripla ligação, eu já reparei que eu vou entrar com 2 mol de hidrogênio, 2 moléculas HH. E com o catalisador de níquel, né, eu formo aqui o meu alcano. De maneira direta, né? Tudo bem, turma? Moleza, é isso? Sim. Tudo bem. Pessoal, alcadienos conjugados, né? Os alcadienos conjugados, eles são hidrocarbonetos que têm 2 duplas ligações, né? E essas 2 duplas ligações, elas podem aparecer, né, de maneiras diferentes na molécula. Então, o que acontece? Quando são alcadienos conjugados, e eu vou falar para vocês isso aqui, que é importante, sempre aparece, as duplas ligações aparecem intercaladas. Tudo que é conjugado em termos de duplas ligações significam duplas ligações intercaladas. Então, eu tenho ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Então, eu tenho, né, as ligações duplas intercaladas. Então, quando os alcadienos já são conjugados, como nesse caso que foi apresentado aqui, notem que eu tenho 2 pontos, né, de entrada aqui, 2 duplas ligações. Se eu fizer a hidrogenação catalítica, utilizando lá o hidrogênio, eu vou usar 2 mol, 2 moléculas de HH. E o que vai acontecer, então? As duplas ligações, né, vão romper a ligação π, aparece um ponto de entrada, outro ponto de entrada de um lado, mais um ponto de entrada e outro ponto de entrada no outro. E eu vou ter a entrada, então, dos átomos de hidrogênio, ligantes aqui, e eu vou formar um alcano. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Só que aqui tem um detalhe, né? O detalhe é o seguinte: se você tiver com o reagente em excesso, como eu falei para vocês aqui, eu coloquei 2 mol, 2 moléculas HH, eu tenho a formação desse alcano. Agora, quando eu tenho reagente em falta, o que vai acontecer? Eu vou entrar somente com uma molécula HH. Está com reagente em falta. Nessa situação do reagente em falta, existe a possibilidade de que esse reagente ataque, procure, né, as duplas ligações de maneira diferente. Eu posso ter uma adição 1,2. Nesse caso, a nossa molécula que tem HH, ela vai, né, atacar o carbono 1,2. Então, está aqui o carbono 1, né, o carbono 2. E eu posso ter uma situação onde vai haver a formação de um produto por causa da ressonância das nossas duplas ligações, que é o segundo caso, a adição 1,4. Na adição 1,4, o que acontece? A ressonância da dupla ligação, e essa ressonância só acontece quando eu tenho, né, essas ligações duplas intercaladas, né?
eu tenho os elétrons das ligações π da dupla saltando de uma ligação para outra. E isso vai fazer, então, que quando eu tenha o meu reagente, né, em falta, aqui vamos dizer, eu tenho só uma molécula, HH, a entrada dos hidrogênios acontecerá aqui no carbono 1 e no carbono 4. Então, existem duas possibilidades quando eu tenho reagente em falta. Eu posso ter a adição 1, 2. Vejam que os hidrogênios entraram no carbono 1 e no carbono 2. E a dupla ligação ficou aqui no carbono 3 e 4. E a segunda possibilidade é a adição dos hidrogênios no carbono 1 e no carbono 4. E a dupla ligação se estabelece aqui, entre o carbono 2 e 3. Eu tenho esses dois produtos possíveis de serem formados. Lembram da isomeria? São isômeros, não são? Sim ou não? Sim. Sim. São isômeros de posição. A dupla ligação modifica, né? O que nós percebemos na prática? Na prática, nós temos aí a adição 1,4, que é esta que está aqui embaixo, como predominante. O que significa isso? Significa que quando eu faço essa reação, os dois compostos se formam, mas a quantidade do composto de adição 1,4 é predominante, ele se forma numa quantidade maior, por causa dessa ressonância da dupla ligação, que vai configurar uma estabilidade maior no produto formado. Tudo bem, turma? Então, Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu colocar aqui na telinha. Espera um pouquinho que eu vou tirar aqui. Pronto. Liberado. É só para que eu estou entrando em contato com os pais dos alunos que não estão entrando na aula. Ah, que maravilha. Ah, muito bom. Só para avisar, tá bom? Que todos vão ser avisados, tá bom, gente? Eu acho que o nosso Ibope vai aumentar, então. Ai, tem pai que já está falando, como assim? Ah. Então, pode ser que a gente aumente esse índice de alunos na aula. Ah, mas vai aumentar com certeza. Tá bom, professor. Tchau, tchau, Eli. gente. Tchau, tchau. Tchau, Eli. Vamos lá, voltando. Então tá aí, pessoal. O efeito da ressonância, como eu falei para vocês, né? Nós temos os elétrons se deslocando pela estrutura, né, do composto entre as ligações, os elétrons das ligações π. Eles têm maior liberdade de movimentação. Então, esse efeito de ressonância é o que vai ocasionar a formação de um dos compostos de maneira predominante. Nos ciclanos, lembram dos ciclanos? Então, os ciclanos vão ser hidrocarbonetos de cadeia fechada, e agora eu não tenho ligação dupla presente nos meus ciclanos. Mas o que acontece nesses ciclanos? As ligações simples que são feitas entre os carbonos, lá na cadeia fechada, elas são ligações do tipo sigma. No entanto, ciclanos que têm poucos carbonos na cadeia, eles têm uma certa instabilidade. Por que isso acontece? Por causa de um fenômeno chamado tensão angular no anel. O que é essa tensão angular? Então vamos pensar o seguinte: nós sabemos que os carbonos que só fazem ligações simples, eles têm lá uma geometria tetraédrica, e o ângulo de ligação entre os carbonos da geometria tetraédrica é de 109 graus e 27 minutos, ou arredondando para 28 minutos, não? 109 graus e 28 minutos. Quando eu tenho os carbonos formando uma cadeia fechada, esse ângulo de ligação entre os carbonos tetraédricos, ele fica menor. Se ele fica menor, eu gero uma tensão na estrutura dessa molécula. Ela não fica estável,
cria uma certa instabilidade. Por quê? Porque as ligações querem ficar num ângulo de 109. Mas se eu coloco um ângulo menor do que 109, eu começo a tensionar, eu começo a forçar essas ligações a ficarem num ângulo menor. E isso gera uma instabilidade para a estrutura. Então, qualquer coisa que eu aproximar de reagente perto dessa estrutura, a tendência vai ser o quê? Vai ser de quebrar esse anel, fazer a adição, e aí eu conseguir fazer com que os nossos átomos que estavam naquele anel, naquele ciclo, voltem a ter uma abertura de 109 graus entre os carbonos. Então, existe uma facilidade do ciclo ser rompido quando essa tensão angular for muito grande. Quando que isso vai acontecer? Quando o ângulo entre as ligações for menor do que o ângulo de 109 graus, que é o ângulo da ligação simples na geometria tetraédrica. Veja um exemplo do que acontece, que é o caso aqui do ciclopropano. O ciclopropano, eu tenho uma cadeia triangular aqui, né? Um ciclo triangular. Um triângulo equilátero, onde eu tenho o ângulo de ligação, né, de 60 graus. Eu tenho 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. A tensão angular aqui é muito grande. O composto tem uma instabilidade. Se eu aproximar aqui, numa certa temperatura, com um catalisador de níquel, o meu hidrogênio, fazer uma hidrogenação aqui, o que vai acontecer? O ciclo, o anel quebra. E quando ele quebra, ele vai gerar duas pontas de entrada para hidrogênios. Uma extremidade e outra extremidade. E aí todos, né, os meus carbonos ficam tetraédricos com um ângulo, né, de ligação entre eles de 109 graus. A mesma coisa acontece no ciclobutano. No ciclobutano, o ângulo de ligação entre os carbonos é de 90. É menor do que 109 graus. A tensão angular é grande. Então, se eu, em condições de temperatura aqui de 200 graus, com um catalisador de níquel, entrar aqui com uma adição de gás hidrogênio, H2, acontece a mesma coisa. Eu quebro, rompo o ciclo, né? E quando eu quebro essa ligação, eu gero duas extremidades para a entrada desses hidrogênios. E eu vou formar, então, um alcano. Então, essas reações de adição no ciclano são possíveis quando eu tenho moléculas que têm uma tensão angular elevada, uma tensão angular que é ocasionada por causa do ângulo de ligação entre os carbonos ser menor do que 109 graus, que é a configuração de estabilidade da geometria tetraédrica, onde o carbono só faz ligações simples, né? Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Para vocês pensarem em casa depois, e no ciclo hexano? Será que também acontece a mesma coisa? O ciclo hexano seria um pentágono. Será que eu consigo fazer uma hidrogenação catalítica nele? O que vocês acham, pessoal? Acho que sim. Qual que é o ângulo de ligação entre os carbonos? Qual é o ângulo de ligação? Ele é menor do que 109 graus? Ele é maior? Aí vocês vão procurar o professor Miranda e ver com ele qual é o ângulo, né, interno que se forma nos vértices de um pentágono regular. Olha que delícia. E já aviso para vocês, não vai rolar. O ciclo hexano é estável porque o ângulo interno dele vai ser maior do que 109 graus, vai estar próximo de 109 graus, então existe uma estabilidade para ele. Vamos para a halogenação. Halogenação. A halogenação, então, pessoal, eu vou ter a entrada, né, de halogênios, X2. Quem são eles? Cl2, Br2 e I2. Ah, mas o flúor também é um halogênio, meu professor. O flúor não faz parte aí? O flúor é um halogênio, mas o danado do flúor, o F2, ele é tão reativo que ele acaba destruindo a molécula no processo.
ele não vai entrar como numa reação de adição, ele vai formar outros compostos, de tão reativo que ele é. Então, o que vai acontecer nas reações de halogenação, nos nossos compostos insaturados, vai ser com cloro, bromo e iodo, onde o processo é mais ameno, né? Então, primeira situação, você tem a halogenação nos alcenos. Os alcenos têm uma dupla ligação ali disponível. Então, você vai entrar com um halogênio, X2, onde X pode ser cloro, bromo e iodo. E você vai gerar aqui o que nós chamamos de dihalogenado vicinal. Vicinal significa vizinho. O que é vicinal é vizinho. Estrada vicinal, por exemplo, é uma estrada vizinha à estrada principal, né? Isso vai acontecer a frio, temperatura baixa, e você vai usar aqui o tetracloreto de carbono, é o CCl4, que vai funcionar como um catalisador no seu processo, né? Então, um exemplo que é colocado aqui embaixo, nós temos aqui um alceno, a dupla ligação está aqui, você tem uma halogenação, bromo-bromo, né? Vai usar o seu catalisador, CCl4, dupla ligação quebra, vai gerar um ponto de entrada em um carbono, outro ponto de entrada em outro carbono, um bromo entra num carbono, o outro bromo entra no outro carbono. E vejam então que o composto final vai ser um halogênio que vai ter aqui, vai ser um haleto orgânico que tem os seus halogênios vizinhos. Vizinhos. Então podemos chamar eles de dihaletos vicinais ou dihalogenados vicinais. Dihalogenado porque eu tenho dois halogênios na estrutura e eles são vizinhos entre si. Nem sempre eles podem ser vizinhos, tá? Pode acontecer de entrar os dois em um mesmo carbono. Mas isso nós vamos ver lá na frente como pode acontecer. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Só lembrando aqui, ele dá uma lembradinha que o tetracloreto de carbono é tóxico, né? Ataca o sistema nervoso central, então, sistema circulatório também, veneninho. O bromo também não é um carinha muito bacana, ele não é legal para nós, ele é um líquido tóxico, né? Volátil, queima a pele, dá edema pulmonar, dor de cabeça, ulceração da córnea, né? Diarreia, então ele não é um carinha muito bacana de ficar lidando, né? Sem os devidos cuidados. Essa reação, pessoal, de halogenação que é feita aqui com o bromo, ela é importante porque ela consegue determinar a presença de insaturações, né? A presença de alcenos. Então, por exemplo, se você quer descobrir se um óleo qualquer, ou um azeite, um óleo, ele seja realmente poliinsaturado ou insaturado, se tem a presença de duplas ligações lá na sua substância, a reação com o bromo, então, ela permite que você perceba se realmente existem alcenos, se existem duplas ligações presentes ali naquela molécula. Por quê? Porque o bromo tem uma solução, né, avermelhada. Ele, em solução, a cor característica dele é avermelhado. Se acontecer a reação de adição, numa dupla ligação, esse bromo vai sendo consumido. E essa coloração avermelhada vai diminuindo a intensidade. Isso faz com que você comprove que está existindo uma reação de adição, né, sendo feita ali na sua molécula, e então confirma-se a existência de dupla ligação lá no seu composto. Nos alcinos, pessoal, aí que está. Nos alcinos eu terei situações, como eu tenho tripla ligação, eu tenho na tripla ligação a possibilidade de ruptura de duas ligações π. Então, quando eu tenho a possibilidade de duas ligações π sendo rompidas, eu tenho a possibilidade de duas entradas, duas adições. Então, no primeiro caso, se eu colocar 1 mol do meu halogênio, ClCl, um primeiro rompimento da primeira ligação π da tripla vai gerar a entrada, né, de 2 pontos, onde entrará um dos halogênios, cloro, em uma, e o outro cloro na outra.
Então, eu tenho aqui a primeira formação do que nós chamamos do dialeto vicinal. É a mesma coisa, os cloros estão vizinhos aqui, né? Um ao outro. E ainda tenho aqui essa dupla ligação disponível. Se eu quiser acrescentar mais, né, fazer mais uma adição, posso fazer? Posso. O que vai acontecer, então? Você coloca mais um mol, mais uma molécula de Cl, Cl, rompe a segunda ligação π, abre mais 2 pontos de entrada, entra um cloro em um carbono e outro cloro no outro carbono. Desta maneira, nós formamos aqui, né, o nosso dialeto, que terá agora a composição aí, né, na sua estrutura, com 4 átomos de cloro. Essa seria, então, a segunda etapa. Poderia fazer isso de uma única vez? Né? Poderia, se você, em condições que você coloque os 2 mol do seu halogênio de uma só vez, uma só etapa. Então, eu tenho aqui meu alcino, rompimento da primeira dupla ligação, abre uma entrada, outra entrada. Rompimento da segunda ligação π, da tripla, né? Outro ponto, outro ponto. Eu tenho 4 pontos de entrada, coloco 2 mol do nosso halogênio, e eu vou ter aqui, então, a formação do meu produto. Tudo bem, turma? Tudo bem. Tudo. Alcadienos conjugados. Lá vem os conjugados de novo que eu falei para vocês, né, pessoal? Quando eu tenho alcadienos conjugados, vocês já perceberam que eu tenho duplas ligações intercaladas. E pode acontecer aquele fenômeno lá da ressonância. Então, quando eu faço a hidrogenação com reagente em excesso, ou seja, eu coloco a quantidade de 2 mol, 2 moléculas do halogênio, nesse caso 2Br, né? O que vai acontecer? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ver se dá para desenhar. Tá. Quando eu tenho o meu reagente em excesso, então eu coloco 2 mol, 2 moléculas de Br2, eu vou ter a ruptura das 2 duplas ligações e os pontos de entrada, um em cada carbono, os sítios de entrada. Então, cada um dos bromos vai entrar em cada um dos sítios e eu vou ter a halogenação, né, completa, total, tá aqui. Agora, se você tem uma situação com reagente em falta, então tá aqui o nosso reagente em falta. O que acontece no reagente em falta? É sempre a mesma situação, né? Como está em falta, existe uma competição. Em qual dupla ligação, né, os nossos halogênios vão entrar. Como eu tenho esse fenômeno da ressonância, nós vimos por questão de estabilidade que eu vou ter uma formação desse produto com os halogênios entrando no carbono 1 e no carbono 4, adição 1,4, pelas mesmas razões, né, que nós tínhamos com relação à adição de hidrogênio. A dupla ligação fica localizada aqui, entre os carbonos 2 e 3. Tudo bem, turma? Tudo bem. Então, aqui, ó, produto predominante, produto mais estável. Não quer dizer que o outro não se forme. Significa que essa formação 1,4 é a predominante, a que confere maior estabilidade. E no anel benzênico? É possível fazer uma adição no anel benzênico? O anel benzênico também tem elétrons π presentes, né, aqui nas ligações π, né, da dupla. Só que o anel benzênico ele é bem estável. Por que ele é bem estável? Porque, caramba, ele tem 3 ligações duplas, ligações π, e que são também, ó, intercaladas, né? Acontece a ressonância aqui também. Então, veja, eu tenho ressonância dupla simples, dupla simples, dupla simples. Isso confere uma grande estabilidade para o anel benzênico e faz com que ele seja muito resistente a sofrer uma reação de adição. Então, eu posso escrever o benzeno com esta fórmula ou com essas fórmulas, né,
estruturais aqui em linhas que vocês já conhecem. O anelzinho aqui, esse círculo aqui dentro, está dizendo que existe esse fenômeno de ressonância, né? E as duplas ligações intercaladas ocasionam esse fenômeno, mas em condições extremas, né, de temperatura e pressão, temperaturas altíssimas, pressões elevadíssimas, e utilizando um catalisador também adequado, você consegue fazer reação de adição no benzeno. É esse caso aqui que eu faço aqui, a adição de cloro, né? Cl2. Nessa halogenação, eu utilizo 3 mol de cloro, porque eu tenho 3 duplas ligações para serem quebradas, né? Então, quando eu quebro as 3 duplas ligações nas ligações π, eu produzo aqui pontos de entrada para cada ligação dupla. Vai entrar aqui 2 átomos de cloro. Então, notem que eu tenho a entrada de cloro em um carbono, cloro em outro, cloro em outro, cloro em outro, cloro em outro, cloro em outro. Eu consegui, então, fazer a halogenação dele em condições extremas. Esse carinha aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaclorociclohexano. E esse cara aqui é um composto que era utilizado, antigamente, muito utilizado como um tipo de inseticida, né? Ele era utilizado lá como defensor agrícola no passado, né? Mas esses compostos aí que são organoclorados, né? Que são substâncias, moléculas orgânicas que contêm cloro, esses organoclorados, esses tipos de defensores agrícolas foram banidos, né? Não são mais utilizados por causa dos efeitos que eles têm aí de acúmulo nos tecidos dos organismos, né? Dos seres vivos, né? E também acúmulo lá na cadeia alimentar. Estavam lá relacionados a causa de doenças, né? Como causadores de doenças, então foram banidos já. Tranquilo, turma? Outra situação que pode ocorrer é quando eu tenho aqui o meu anel benzênico, mas a dupla ligação não está sendo atacada no anel benzênico. A dupla ligação que é atacada na adição é aqui de um composto, né? De um grupo ligante que tem a dupla ligação. Então, quando eu tenho essa situação de adição, eu tenho as duplas do anel benzênico e uma dupla ligação disponível aqui numa ramificação, num grupo ligante. Quem é que vai ser atacado aqui no processo? A dupla ligação do ligante, não do anel benzênico, porque as duplas do anel benzênico são mais estáveis pela ressonância. Quem está à disposição para ser rompida, né, é a dupla ligação que está aqui na ramificação, no grupo ligante. Então, os halogênios vão, né, romper a ligação π do grupo ligante e vão ser adicionados aqui na ramificação. Eu vou ter a formação dessa estrutura. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Sim. Bom, eu vou entrar na próxima aula em hidrohalogenação, e aí vão ter alguns outros detalhezinhos lá da regra de Markov-Nikov, que eu vou ter que explicar com mais calma. Vou parar por aqui. Na próxima aula a gente retoma esse assunto, beleza? Beleza. Pessoal, um abração para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro.